Você sabe que vocês estão falando uma coisa aí e que me veio à mente uma coisa. Esse final de semana eu estava pensando muito sobre isso. Ontem eu fiz algumas publicações, fiz algumas reflexões sobre oração. E agora eu estou linkando tudo. Isso aqui vira uma energia só, né? Entra num flow, como você falou. E eu tenho certeza que muitas pessoas, elas se vitimizam ao ponto de dizer que não teve oportunidades, não teve estudo, não teve isso, não teve aquilo. É porque eu sou negro e os negros isso, porque eu dependo de cota para isso, para aquilo outro, tal. E ontem eu estava fazendo uma reflexão sobre o poder da oração. E hoje, antigamente, falava em oração. O católico falava na reza, rezar o Pai Nosso, aquela coisa, etc. Hoje, o próprio católico já fala sobre essa oração, o poder de você conectar e conversar com o céu. Antigamente não tinha isso. Orar era para os crentes e rezar era para o católico. Hoje não, a oração está universal. E a oração está, inclusive, alcançando os físicos, os matemáticos, os filósofos, os cientistas que algum tempo atrás, né, encontravam uma resposta científica para qualquer acontecimento extraordinário. Onde eu quero chegar com isso, Audrey e Everton? Muitas pessoas se vitimizam pela falta de oportunidade. E a gente já falou aqui sobre Deus, sobre a criação, sobre o Criador, sobre a nossa mente e sobre o poder de Deus. Eu sou uma pessoa que acredito muito no poder de Deus e que todos nós temos uma capacidade ilimitada de criação. Que se, através de uma oração, Deus pode revelar, mostrar, ensinar uma habilidade que sequer nós sabemos que nós temos ela. Porque às vezes nós não tivemos, não fomos postos em xeque, não fomos expostos a desenvolver aquela habilidade. Aquela pessoa que precisa ser jogada no mar, para sobreviver ela tem que aprender a nadar, porque se não nadar ela vai morrer afogada, entende? Então, falando isso, o podcast é de vocês, eu estou aqui só conduzindo e moderando. Mas me vem muito no coração aqui para deixar uma mensagem para aquelas pessoas que acham que nasceram pobre e que o karma delas é morrerem pobres. É dizer, você, ore e peça a Deus para ativar uma capacidade e uma habilidade que talvez você não tenha. Porque se hoje você tem a capacidade para produzir 1000, Deus pode abrir a sua mente para você produzir 2, 3, 5, 10, basta você querer. Isso quer dizer, tudo depende, vocês falaram aí, e agora eu quero chegar ao ponto, tudo depende da decisão de querer sair daquele ambiente, querer sair daquela zona e buscar uma nova oportunidade. Mas eu não tenho. Deus coloca as oportunidades nos nossos caminhos. Eu vou te falar uma coisa. Para quem, claro, eu tenho menos recursos, mas empreender, a mente empreendedora é para dona de casa. É para criança. A mente empreendedora é isso que a gente está falando de criar, não é de ter um negócio que, claro, muitos podem ter e criar, né, seus CNPJs e ter uma direção de Deus, como você falou, mas essa mente é algo que nós usamos para qualquer coisa. Um colaborador de uma empresa. Um colaborador, né? Que vai criar, que vai pensar em uma inovação, em algo que pode mudar a realidade de um negócio, né? De uma sociedade, de um bairro. Sim. Então, empreender é isso. E um detalhe que Deus vai dar, né? Depois a gente vai falar da nossa experiência, mas eu nunca fui boa em matemática. Então, e continuo não sendo. Então, assim, quem está acompanhando e fala, mas para cuidar de finanças, né, ou da vida financeira tem que ser bom em matemática. Mito, crença. Porque a questão eu preciso entender para não ser enganado. Então, eu gosto do que a matemática pode fazer por mim. Mas não significa que eu precise saber tanto ao ponto de me tornar uma especialista. Agora, a gente tem que conhecer o que é juros, o que é inflação. E nessa questão de mudar o status, talvez muitas pessoas precisem também
e muito da classe média, né, ter a humildade de descer um degrau abaixo, sabe? E tomar decisões radicais, porque o que vai comprometer o futuro são as decisões de hoje. Então, muita gente que eu conheço, que procura, que vem, está desajustado. A vida que leva versus aquilo que ganha. Ah, mas eu não posso cortar mais nada. Meu, só eu vi os 10 itens aí que dá para tu tirar fora. Mas eu não vivo sem isso. Então, você vai ter que arcar com essa, sabe? Produzir a mais. Produzir a mais. Para bancar aquilo ali. Exatamente. E você quer viver essa vida, essa corrida dos ratos que a gente fala, né? Tanto, aquela esteirinha do ratinho chama esteira hedônica. Aquele é o hedonismo de você buscar coisas e aquilo vai desfazer, e eu preciso agora ter isso, agora eu preciso fazer aquilo. Fim, né? E não tem fim. É um buraco que não tem fim. Sim. Então é por isso, né, que chama... A grande verdade é que a mentalidade de escassez, ela gera essa busca do prazer imediato. Sim. Porque é uma busca por sobrevivência. Por isso que, por exemplo, quando a pessoa é mais escassa, ela quer resolver a vida dela toda hoje, se ela puder, porque ela não sabe se ela vai ter essa oportunidade. No cérebro dela está informando para ela, aproveita, come tudo isso aí agora, porque você não sabe se você vai sentar nessa mesa amanhã. Então, é sempre aquela satisfação. Então, tudo que gera prazer rápido para ela não sabe se ela amanhã vai ter. E, às vezes a pessoa pensa, puxa, então essa pessoa está vivendo uma vida muito boa. Não, é porque ela é escassez mesmo, na mentalidade dela é escassa. É por isso que ela está gerando tanto prazer imediato. Como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse amanhã. Agora você falou uma coisa sobre a oração, e é uma coisa tão interessante, porque a Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 19, que Deus deu ao homem o dom de adquirir riquezas. Sim. E se satisfazer do seu trabalho, isso é dom de Deus, né? Então, quer dizer, é um presente, uma dádiva que Deus nos deu. Despojo, né? Despojo. Não é algo que deu. Eu não acredito nessa teologia de querer dizer que todo mundo tem que ser milionário, né? Com essa sensação. Existe uma diferença entre ostentar e despojar. Exatamente. Tá. Perfeito. Então, assim, o que para mim a prosperidade, de fato, ela não é... Não, a gente não está falando apenas de bens, nós não estamos falando em questões relacionadas apenas a finanças, mas a prosperidade, ela vai muito além, né? Quando você tem essa capacidade de sobejar em tudo, né? De você entregar algo. Quando nós sentamos aqui, por exemplo, eu ouço você falando as suas experiências e vejo, e a gente vai trocando experiência, é uma doação. A gente está aqui contribuindo, e se eu puder gratuitamente poder contribuir com a vida das pessoas, eu sempre quero entregar. Isso é prosperidade. Agora é interessante porque a gente vê, por exemplo, a Babilônia, que era reconhecida pelo poder, né? Quem está nos ouvindo, às vezes a gente está falando aqui, nós somos pastores também, e às vezes a gente fala de algumas coisas relacionadas, nós temos 20 anos de experiência no mercado financeiro, mas quando a gente fala de coisas relacionadas à espiritualidade, é porque de fato a nossa vida financeira, ela fala muito. Ela fala muito, tudo que nós compramos, tudo que nós adquirimos, fala muito como que nós estamos nos sentindo também. Isso não quer dizer que a pessoa que está passando por uma dificuldade, por isso que eu digo, porque a pessoa que está passando por algum tipo de dificuldade, ela está desalinhada espiritualmente. São ciclos, são processos. E às vezes exatamente esse é o trampolim para uma mudança, uma convergência com as coisas que Deus tem planejado para a vida da pessoa. Às vezes é para romper com algumas outras estações, né? Então, a Bíblia ainda diz isso, né? Ser fiel no pouco e no muito. Eu vou te colocar no muito. Então, assim, saiba encerrar, às vezes, os seus ciclos antigos em honra para que você tenha longevidade no próximo ciclo, né? Poxa, se você for sair do teu trabalho, sai desse trabalho de uma maneira digna, honrando as pessoas que trabalharam com você, as pessoas que... às vezes você é patrão, você vai estar dispensando um colaborador, honra essa pessoa. Pode ser que ele seja futuramente até um fornecedor, um parceiro de negócio seu, e você hoje não sabe, mas a vida dá voltas. Sim. A vida dá voltas. A Bíblia diz, né? Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na face da terra. Mas a mesma Bíblia diz também, deixará o homem pai e mãe. Então significa, são ciclos diferentes, mas eles não são opostos um ao outro. Eles né? se complementam. Eles se complementam. Então, eu lembro de Daniel,
quando a Babilônia ela invadiu e a gente teve ali essa questão toda, né, da escravidão do povo de Judá, né, que foram levados para a Babilônia escravos, todo mundo já ouviu falar sobre os jardins suspensos da Babilônia. É um lugar de as maiores universidades. A gente está falando do mundo antigo, gente, mas a gente está falando dos lugares onde tinha as maiores universidades, as melhores instituições de ensino do mundo antigo. Nós estamos falando da maior arquitetura, da melhor arquitetura. Nós estamos falando de tudo do bom e do melhor. Tudo muito, muito sofisticado. Tudo muito... Tecnologias que às vezes a gente tem coisas que a gente foi perdendo, né? Mas avançadas, muito avançadas para a época, né? De irrigação, de construção, coisas absurdas, né? Já existia. Já existia, que até hoje ainda se pesquisa, a arqueologia tenta entender, né? Como é que foi que os caras conseguiram? Tem coisa que até hoje a gente fica pensando, né? Aquela famosa pergunta, como que se construíram as torres, as pirâmides do Egito, né? Sim. Puxa, aqui na nossa América Latina, enfim. Mas... O que aconteceu? A gente vê que um príncipe foi levado para a Babilônia chamado Daniel. E a Bíblia fala de uma coisa. O cara orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Ele tinha uma prática. Ele estava longe de casa, mas ele disse que ele orava, ele abria a janela do aposento dele, do quarto dele, em direção à terra dele, a Jerusalém, no caso, e ele orava a Deus. Ele tinha essa prática de oração. E só que Deus ele dava revelações. E as revelações de Daniel davam para ele um nível de autoridade que ele foi colocado como chefe dos feiticeiros da Babilônia, que eram os homens espiritualizados, vamos dizer assim, que eram consultados pelas autoridades da Babilônia, pelo rei. Significa que Deus dava para ele um nível de revelação diferente. E nós estamos falando de um Daniel que tentaram mexer na identidade dele. Levaram ele 3 anos para estudar nas universidades da Babilônia para falar somente a língua deles e não falar mais a língua nativa. Mudaram o nome dele para ele não usar mais o nome. Segundo alguns historiadores, ele foi transformado num eunuco. Provavelmente mexeram na sexualidade dele. Ele não poderia mais ter filhos, ele não poderia se casar mais. Viu familiares sendo mortos na invasão. Gente, esse homem poderia ser o cara mais vítima do mundo. Só que nós vemos sendo colocado como presidente dos sátrapas da Babilônia. Ele foi um homem colocado num lugar de evidência, responsável como o homem mais importante da Babilônia. Significa o quê? Que há poder na oração. Demais. Não, isso é demais. Há poder na oração. Aí nós falamos de um outro rapaz aqui também, que é bíblico, que nós vamos trazer a história dele, que é José. Criado no meio do deserto, uma família de nômades. Só que o cara vai para dentro do Egito, onde tinha muita também tecnologia de irrigação, plantio, Rio Nilo. E, meu Deus, a gente está falando aqui de um Egito também próspero, um grande império do Egito e tal. De repente o cara... ele já passa por uma injustiça que ele é vendido pelos irmãos, é dado como morto por pai. Só aí já tinha gente, já tinha jogado a toalha. Sim. Só de cair no calabouço lá já era. Aí passa, eles colocam ele no fundo do poço para tentar matar ele. Aí um irmão lá disse assim, gente, vamos fazer uma maldade menor, né? Vamos ser mal, mas nem tanto. Vamos fazer o seguinte, vamos vender ele aí como escravo para uma caravana que passar aí. E aí passaram as caravanas dos comerciantes de escravos, leva ele. Venderam lá para umas moedas de prata. Chegam, vendem ele para o Egito. Em resumo, a história dele é uma história incrível, mas ele é injustiçado, vai trabalhar como mordomo na casa de um homem importante. E, de repente, a mulher desse homem deseja ele porque era um jovem. A gente está falando de um jovem possivelmente na faixa dos seus 17, 18 anos de idade. Formoso, possivelmente atraente, sedutor. Mas ele tinha seus valores, seus princípios e tal. E, de repente, ele não quis se deitar com aquela mulher, mas mesmo assim, ele foi julgado como se tivesse isso acontecido, foi colocado na prisão. Vai para a prisão. Lá ele é esquecido. Ele é preso injustamente. O resumo de toda essa história: era um homem de fé. Era um homem de fé que tinha revelação. E orava. E Deus dava visões. Deus dava entendimento.
E aí até o ponto que, de repente, vou trazer essas duas figuras, José e Daniel. Um dia o rei estava confuso com algumas visões que o rei estava tendo lá na Babilônia, quando viu que tinha uma visão na parede, de uma mensagem na parede, e ele não sabia quem poderia interpretar. Ele disse assim, tem um homem que está há muitos anos na Babilônia que a gente pode chamar que ele tem uma capacidade sobrenatural, ele é diferente. Traz ele porque ele vai saber o que está escrito aqui. Era alguém que orava. Então, da noite para o dia, eu não estou querendo dizer para você usar, quem sabe, a tua fé ou uma religião como uma bengala para você, de repente, colocar a responsabilidade que Deus tem que fazer por você. Mas eu estou dando exemplos de pessoas que não se revoltaram contra Deus com as injustiças que elas passaram. Mas elas transformaram essas injustiças em oportunidades. Em oportunidades. Mas por quê? Porque estavam ajustados com o céu. Uma das características do reino de Deus, que a Bíblia diz é um reino de paz, ele é um reino de justiça, ele é um reino de alegria. A alegria não tem... você acabou de falar aqui que vocês estão passando dentro da casa de vocês por um tempo de luto. A alegria ela não tem a ver com não chorar. Uhum. A alegria não tem a ver com você não sentir, às vezes, momentos de tristeza ou de decepções, mas a alegria no espírito. É aquela disposição interior de sacudir a poeira, se levantar e acessar o céu e a presença de Deus te Uau, levantar. tem algo diferente. É isso aí, tô arrepiado.